pessoal, enfim, começou a nominar ali quais eram os gigantes de cada um, né? E aí ele diz assim: para Davi, o gigante não era o Golias. Para Davi, o gigante era Deus, né? Para Davi, o gigante naquela embate ali era Deus. O desafio estava diminuído diante do poder de Deus, não tinha esse tamanho todo, e assim é. Isso, na verdade, é desviar os olhos dos problemas, das adversidades, e, de fato, levantar os olhos aos céus. E o que Elias faz aqui, nesse texto, é exatamente, na verdade, o início de uma história como essa, exatamente. Com medo daquele desafio, ele foge. Com medo daquele desafio, ele se esconde, né? Se esconde nessa caverna. Diz que ele passa a noite ali, na caverna. Misericórdia, né? Fugindo daquela situação. E a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente percebe alguns ensinamentos poderosos a partir desse texto. Muitos são os ensinamentos, a gente vai pensar em alguns somente, né? Quando a gente olha para o profeta Elias, a palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem poderoso, viu o fogo do céu descer, ele orou para que não chovesse, 3 anos e meio ficou sem chover, depois ele ora para chover. Então era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que era poderoso em Deus, que andava assim com o Senhor. Eu gosto de pensar sobre isso, né? Pensando nos apóstolos, nos 12, eles apresentando Jesus. O quê? Você quer falar com Jesus? Jesus, que não é o Adriano, né? Não é o Adriano. Mas eles falando assim, ó, você quer falar com Jesus? Espera aí que eu já vou ali, porque eu e ele somos assim, ó, né? Somos íntimos, parceiros, estamos caminhando com ele. Elias poderia dizer assim da parte de Deus, somos assim com o Pai. Mas mesmo sendo assim, uma situação que teoricamente era pequena diante do que ele já tinha vivido, o faz sucumbir sobre os sentimentos do seu próprio interior. As emoções, os sentimentos de Davi dominam o seu ser a ponto de fazê-lo rapidamente esquecer, ou pelo menos não acreditar mais. Talvez ele lembrasse, mas não acreditava mais no poder no grande poder do Deus que ele servia. E ele se assombra e se assusta com aquela investida do seu próprio eu. Nesse caso, o gigante de Elias era o seu próprio eu. Nesse caso, o gigante, nesse momento aqui, o seu próprio eu, as suas próprias emoções, seu próprio medo, torna-se para ele um gigante, que começa a o esmagar. E a perseguição, a fuga de Elias é a expressão exterior de algo que ele estava vivendo no seu interior, algo que estava dominando a sua vida. E diz o texto da palavra, então, que ele se esconde, ele foge. E é interessante que quando ele recebe essa voz do céu, né? Diz a palavra ali, ó, que vem uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus. De alguma forma Deus se manifesta a ele e pergunta assim: Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna, fugindo, rapaz? Talvez se o texto fosse prolongado, seria uma conversa aqui, né? Poxa, Elias, você não lembra? O fogo desceu quando você orou, a chuva parou, ou ficou sem chuva durante o tempo, conforme você orou, depois choveu. Elias, você esqueceu do poder do Deus que você serve? Elias, você está sendo dominado por algo que é tão pequeno, Elias. O que você está fazendo escondido nessa caverna, sucumbindo-se nesta caverna? E ele responde: olha Deus, tenho sido fiel ao Senhor, tenho servido a Ti, tenho exposto-me diante do rei, diante do Acabe, diante dos profetas de Baal, conforme nós vimos ali, né, no texto anterior, você pode ler. Eu tenho sido tão zeloso, tenho sido fiel, e agora eu estou vivendo essa situação. É interessante, amado, porque isso traz para nós já ensinamentos.
Interessante quando o Rony pergunta, tem alguém que nos visita? Ninguém está nos visitando hoje, né? Somos todos de casa. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos. Conhecemos o poder desse Deus, experimentamos o poder desse Deus. Vivemos milagres. Se eu pedisse para você aqui, você tem testemunhos da manifestação do poder de Deus na sua vida, ou através da sua vida, ou na vida de alguém muito próximo? Não estou nem falando de texto bíblico lá, de histórias, ou dos seus antepassados, ou familiares lá longe, né, no tempo. Não, mas a sua realidade, garanto que todos nós apresentaríamos vários testemunhos, vários, de cura, de libertação, de transformação, de conversão, de mudança de circunstância, de portas que foram abertas, de provisão que a gente não consegue explicar até hoje, né? Mas mesmo assim, às vezes, por conta de alguma situação que nós estamos vivendo no momento, nós deixamos que essa emoção e esse sentimento sucumba o poder de Deus, a grandiosidade do nosso Deus no nosso interior. E parece que Deus parou de ser Deus. Parece que a situação agora é demasiadamente complicada para Ele resolver. Parece que o Deus que a gente experimentou, que fazia milagre, prescreveu, perdeu a sua validade, mudou. Parece que aquela situação é demais para Deus. E nós temos vivido um tempo muito difícil, economicamente falando. Nós temos orado e Deus trouxe para nós, de uma forma tremenda, as dificuldades que alguns dos nossos irmãos e irmãs, empresários, e quando eu digo empresário, estou pensando não somente nos grandes empresários, nos irmãos empreendedores individuais, autônomos, que estão empenhados aí na sua vida, no dia a dia, dificuldade financeira, sabe? Dificuldade mesmo, problema, lutando, correndo aqui, tirando. A economia de uma forma em geral não está fácil. Eu comentei algo com uma pessoa no domingo, a pessoa diz assim: pastor, isso é de Deus, porque olha, fulano de tal precisa de uma visita do senhor ou de alguém da equipe pastoral, porque está passando uma dificuldade. Eu falei, meu Deus, mas essa pessoa também, ou seja, né, outro dia, hoje eu estava conversando com o Douglas, o pequeno dele quebrou o pé outro dia, né, o filho do Guacho também, o Mateu, outro dia com a mãozinha queimada. Há uns 15 dias atrás, nosso pequeno lá, um dos nossos, teve um livramento que só a graça e a misericórdia de Deus, e todos os anjos, Jesus e o Espírito Santo, e Deus, e todo mundo em volta, né? O menino colocou uma pinça na tomada e tomou um choque elétrico, de sair fogo, caía a energia da casa, cair a fase, desligar o ar-condicionado. Estava todo mundo lá, o Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os apóstolos, estava todo mundo. A gente pergunta para o outro como é que foi o caso, ele conta: vovô, veio um foguinho na minha mão, na mão do outro, não é nem do que levou o choque. Então assim, coisas terríveis acontecendo, enfermidades, irmãos queridos nossos, irmãs queridas nós, enfrentando enfermidade séria, complicado, da gente chorar junto e dizer assim: meu Deus, tem misericórdia, vamos clamar. Situação de domínio do poder das trevas, mas não numa possessão, mas numa influência que conduz a pessoa a situações que fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Então, situações difíceis. Quero dizer para você, querido, assim como Elias, homem de Deus, que orava e o fogo caía do céu, chovia quando não era, parava de chover quando era para parar de chover, chovia quando era para chover, também teve situação que a circunstância dominou o seu interior. Então, às vezes a gente fica pensando assim: não, esse negócio vou nem chamar de depressão, esse negócio de opressão, esse negócio de sobrecarga, não é realidade não é verdade não. Isso é frescura, né, de alguém que talvez pensasse assim. Mas não é, querido. São lutas demasiadas que
até mesmo os grandes homens, as grandes mulheres de Deus enfrentam. Eu fico pensando, né, de o Senhor olhando para nós, dizendo assim: calma, meu filho, está tudo sob controle. É exatamente o que Deus faz com Elias aqui. Elias, meu filho, o que você está deixando essa situação tomar conta do seu coração? Como eu disse, né, desde o início desse culto, Deus está tentando, nos esforçando e nos fazendo tirar os olhos da circunstância e olhar para Ele, para o Deus que livrava, que livra, continuar livrando, que curava, que cura, o Deus que libertava, que provia, e continuará fazendo isso. Esse é o projeto de Deus, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos igreja. Nós não somos Rotary, nada contra os amigos que se reúnem numa sociedade como Rotary, como algum outro grupo, né, assim de sociedade, sociedade aí, sei lá, como que é? Sociedade do quê? Civil, alguma coisa assim, né? Não tem problema, mas nós não somos essa sociedade, nós somos uma igreja cujo senhorio é do Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos reunimos aqui, nós não nos reunimos para ver o ministério de música cantar bem ou mal, bonito ou feio, no ritmo ou fora, o Rony ou qualquer líder ou qualquer pessoa que está dirigindo nos falar. Nós nos reunimos aqui porque nós sabemos que Deus está presente no nosso meio, é para que nós possamos tirar os nossos olhos da circunstância. Não é negar as circunstâncias, não é fazer de conta que elas não existem, mas saber que Deus continua sendo Deus sobre elas, sobre as circunstâncias. Quando Deus fala para Elias, essa palavra da parte de Deus vem para Elias e diz assim: Elias, e aí no versículo 11, pela segunda vez, ele diz assim: olha, Elias, o que você está fazendo aí dentro, meu querido? Sai daí. Quando essa palavra vem para o Elias, estou pensando que ela vem para nós também, porque eu vou dizer para ti, querido, a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28, vai dizer que, às vezes, nós estamos com uma carga e uma sobrecarga sobre a nossa vida, sobrecarregados, ou seja, com uma carga excessiva, que nós não temos condições por nós mesmos suportar. Quando ele fala essa palavra, ele está dizendo a nós também. O que você está pensando sobre o Deus que você serve? Olha aí, sai, põe-te fora, ou seja, levante-se no meio dessa situação, tira os seus olhos da circunstância, e eu vou dizer para ti, querido, nós somos muito fáceis de sermos influenciados, muito fáceis. Olha o Elias aqui, o exemplo, homem de Deus, poderíamos dizer, né, um homem do altar, homem da oração, né? Sei lá, e você pode colocar no adjetivo, um pregador, um profeta, poderoso na sua palavra. Estava nessa situação, precisava sair daquela situação, porque aquela circunstância o estava dominando. Qual é o teu gigante, querido? Qual é o teu gigante? O que você está colocando hoje como muito difícil para que o Senhor faça? Pensando agora em algo que é muito grande, talvez não o meu gigante, mas algo que é muito grande ou além das minhas forças, eu consigo pensar em várias situações, comigo, com a minha família, com a nossa igreja, várias circunstâncias eu consigo pensar, isso é difícil demais para eu enfrentar, isso é difícil demais para eu vencer. Aí a pergunta para nós é: você vai deixar que essa situação, essa circunstância domine o seu ser? Tire a sua fé, te faça fraco, te impeça na caminhada? No versículo 11, então, o Senhor pela segunda vez fala com Elias, diz assim: olha, sai e põe-te perante o Senhor. Olha, Elias, se coloque em posição, porque Deus vai passar, e Deus vai passar e você vai ser tocado por esse poder, você vai falar com esse poder, você vai ser restaurado por esse poder, você vai vencer essa circunstância. Se coloque diante do Senhor. Por isso que eu disse, nós não nos reunimos diante de homens, nós nos reunimos diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, fala comigo, toca o meu interior, ministra o meu coração, enche-me, renova a minha vida, anima a minha fé, sabe, você tem que clamar por isso, buscar por isso. Às vezes, querido, a circunstância não vai estar vencida. Gosto de pensar, né,
que Deus, que Jesus, num certo momento, estava num barco, levanta-se uma tempestade, e ele diz para a tempestade assim, ó, shh. E a tempestade, em outra situação, o apóstolo Paulo também está no meio de uma tempestade. O negócio está fervendo, ondas, vento. E ele disse assim, vou morrer nesse lugar. O Senhor não podia parar a tempestade de novo? Podia, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas naquela circunstância com Paulo, ele diz para os tripulantes, para os marinheiros, ele diz assim, ó, shh. A circunstância não havia sido tratada, o Senhor não havia manifestado-se na circunstância, mas Ele havia manifestado no coração do Paulo e daqueles que estavam com eles. Entende isso? Certa vez eu ouvi alguém dizendo, né? Tem algumas circunstâncias que Deus acalma o mar, em outras Ele acalma o marinheiro, né? Tá bom, o importante é que ele entre em ação. Como Ele vai fazer, não sei. O importante é que Ele faça. Talvez você está com seu coração atribulado, querido. E o texto continua, diz assim, ó, Deus diz assim para o Elias, olha, vai passar umas circunstâncias aí, ó, no versículo 11, né? Vai passar o vento, vai passar, depois, ó, vai passar o vento, vai passar um terremoto, vai passar um fogo. Fica lá fora, sai, se coloca em posição para ter essa experiência de libertação, de cura, de transformação, de renovação, de provisão. Você coloca aí a necessidade que você tem. Espera. E eu fiquei pensando, por que Deus não se manifesta nem no vento, nem no fogo, nem no terremoto? Porque no coração de Elias já estava tudo isso, não é não? Vento, fogo e terremoto, ele estava em turbilhão. Acho que a cabeça do Elias era assim, como pode? Deus respondeu com fogo e matou lá todos aqueles profetas, manifestou de forma tremenda, e agora uma mulher, não é nada contra as irmãs, tá? Vocês são muito, muito poderosas em Deus, né? Mas pensando na comparação àquele desafio que ele havia vencido. Uma mulher, Senhor. Uma mulher, se o Senhor tirar o fôlego dela, alguns minutos, ela já era. Agora o Senhor está permitindo que eu seja perseguido, passe fome, ande aí no deserto, dormindo em qualquer lugar, comendo de qualquer jeito, e o Senhor não age. Por que o Senhor não age? Estou imaginando a cabeça do Elias, a mente dele, o movimento do seu interior. Meu Deus, o Senhor pode, o Senhor fazia milagre, o Senhor fez milagre esses dias ali atrás, mandou fogo e tal, e por que o Senhor não faz aqui e tal? E Deus está sustentando Elias na caminhada, e Deus está sustentando Elias na caminhada, mas o coração de Elias, a mente de Elias está num turbilhão, está num terremoto, num fogo, e está um vendaval. E como que Deus se manifesta? Eu gosto dessa expressão, né? Um cicio tranquilo e suave. Calma lá, Elias. Rapaz, fica tranquilo, não perdi o controle de nada. Está tudo sob controle. Você pode ter perdido o controle, mas eu não perdi. Você pode ter sido surpreendido, mas eu não fui. Calma lá, cara. Fica firme. Que bom ouvir essa palavra, né? Eu fico imaginando, que gostoso ouvir uma palavra dessa, né? Porque esse desafio é o que nós mais temos na vida, né? Nós mais temos. Vence um, vem outro. É gostoso ouvir do Senhor dizendo assim, calma lá, estou agindo. Nada está fora do meu controle, eu estou no meio da circunstância. Glória a Deus, né? Coisa tremenda, eu achei essa porção da palavra maravilhosa, né? Diz a palavra então no versículo 13, que o Elias aceita aquela palavra, né? Ele põe-se à entrada da caverna, o Senhor fala com ele novamente, o Senhor o dá uma direção agora e restaura na sua vida o propósito que ele tinha. Ele diz assim, olha, Elias, é o seguinte, levanta daí, rapaz, porque a obra que eu tenho na sua vida ainda não acabou, eu tenho que cumprir propósitos ainda através de você. Essa situação não é para te matar, essa circunstância não é para te derrotar, não é para te envergonhar, rapaz. Você ainda tem, eu ainda tenho um propósito com a sua vida. Você pode dizer amém? Eu ainda tenho um propósito na tua vida, querido, em nome de Jesus.
Eu não sei, amados. Glória a Deus. Eu não sei como você consegue se enquadrar nesse texto, mas eu consigo me enquadrar nesse texto. O Senhor dizendo assim: fica na tua, né? Está tudo sob controle. E tem mais uma: levanta-se daí, vamos lá, vamos lavar o rosto? Vamos lavar o rosto, vamos, esquenta um leitinho lá com café, vamos com Deus, bota uma camisa aí e tal, vamos embora, vamos para cima, porque ainda não cumpri todo o propósito que tenho para realizar na sua e através da sua vida. Eu creio nisso, querido. Olha, e como a gente enfrenta desafio, né? Mas como é tremendo quando você, diante do desafio, recebe a voz do Senhor. Elias recebe, ele diz assim, ó, levante-se, vai, e ainda ele não fala assim, vai para o lugar de bonança, não, ele fala assim, ó, vai para o deserto lá no verso 15, né? Continua na sua caminhada de fuga, ou seja, não é amanhã que o negócio vai resolver, não, querido, não é amanhã que a circunstância vai ser mudada, não, mas ele aqui acalma, não o marinheiro, mas ele acalma o coração do profeta, através de um cicio suave, uma brisa suave, um vento tranquilo, né? Uma brisa tranquila. Ele diz assim, ó, vai e você vai ungir ainda o rei da Síria, o rei de Israel, e você vai ungir um profeta ainda em seu lugar. E o seu ministério está longe de terminar, rapaz. Você ainda tem que fazer um discípulo, você ainda tem que ensinar alguém o que é, como confiar em mim, como me servir. O meu projeto na sua vida ainda não terminou, ainda tem um propósito para realizar na sua vida. Que essa palavra, querido, anime nosso coração, sabe? Talvez você está aqui hoje, talvez até desesperado, sabe? Talvez até desesperado. E quando eu penso em desesperado, estou pensando em alguém sem esperança. Aconteceu alguns fatos aí no final de semana, e aí no primeiro culto eu estava aqui junto com os pastores, com o bispo, e o pessoal cantou uma música, né, que dizia assim, ó, eu só vou conseguir um pedacinho, fazer, ó, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Tá bom, é isso aí. Gente, eu chorei assim, na hora que estava tocando essa música. Chorei, falei, Senhor, não permita, Pai. Minha oração aqui foi essa, eu comecei a olhar para a igreja. Falei, Senhor, não permita que as pessoas venham na nossa igreja. Alguns sabem do que eu estou falando, né? Não permita que as pessoas venham na nossa igreja, Senhor. Sente no banco, cultue conosco diante do Senhor. Coma do pão, beba do cálice, venha para o altar, recebe uma palavra de oração através dos nossos irmãos e irmãs que são tão zelosos no que fazem. Senhor, não permita que uma pessoa venha, levante as mãos no tempo do louvor, da adoração, um ministério que se dedica no que faz. Não permita, Senhor, que a pessoa venha na igreja e não seja liberta, não seja curada, não seja restaurada, não seja transformada. Não permita, Senhor, não permita. Eu comecei a olhar assim para o povo e falei assim, Deus, eu não sei quem está aqui, que está com o coração esfarelado. Eu até esqueci que eu ia pregar hoje, né? Que era meu dia de escala. E Deus é providencial, né? Eu falava, Senhor, orava assim, não sei quem está aqui com o coração esfareladinho, sem esperança, preocupado, sem ter muito recurso para enfrentar as suas batalhas, não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o marido, a esposa que está com dificuldade no relacionamento, a questão financeira do casal, da família. O Senhor sabe da enfermidade que está assolando, que às vezes está até quietinha ali, a pessoa nem está batalhando sobre aquilo. O Senhor sabe da dificuldade do profissional, o Senhor sabe. Então, não permita, Pai, mesmo que a pessoa não queira, dá um jeito, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor, mas não permita, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para nós nessa noite, tá, querido? Que de alguma forma o Espírito Santo de Deus toque o nosso interior, de uma forma assim tão íntima, tão pessoal, que a gente faça, lá, né? Dá uma jogadinha no cabelo aí para quem tem, né, do lado, e fala, para quem tem, né?
Dá uma jogadinha no cabelo aí, do lado, dá uma respirada funda e fala, vamos lá, vamos para cima, assim como disse o Davi, né? Tu vens contra mim, com paus, pedras, espada e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor dos Exércitos é o meu gigante. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar, Rony, vem cá, pessoal, vem cá, e vamos orar em nome de Jesus, porque eu tenho certeza, nessa noite, que Deus quer tocar a nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. O Rony vai nos conduzir aqui, nesse tempo de oração, ministério de música, fica à vontade, mas feche os seus olhos, já começa a pensar, começa a trazer no seu coração, o que está te levando para esta caverna? O que está te levando a isolar-se? Na verdade, pensa como caverna em afastar-se de Deus, fugir de Deus, estar longe de Deus, desanimar, desacreditar, desesperar no sentido de perder a esperança. Pensa isso. O que está te fazendo? O que está te fazendo estar longe do Senhor? Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor, e conduz, ó Deus, conduz, Senhor, esse tempo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre traz, Pai, uma palavra de alento, uma palavra, Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades. Nós queremos agora, Senhor, deixar aqui nesse altar tudo aquilo que está nos gerando desesperança. Pegue para você essa palavra e aquietai-vos, sabei que o Senhor está no controle. Aquietai-vos. O Senhor está querendo falar conosco. Ouça a voz do Senhor. O Senhor está neste lugar. Verdadeiramente Ele está neste lugar. Venham para o altar do Senhor, vamos orar, vamos buscar a presença dEle, aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que está acabando com você, deixe aqui no altar do Senhor. Não deixe que o inimigo lance setas malignas, dardos inflamados, para que isso possa fazer-nos esmorecer, fazer-nos desanimar. Mas receba essa palavra em nome de Jesus e saiba que Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará, em nome de Jesus. Amém? Vem para o altar do Senhor, venham todos, nós estamos num grupo pequeno, vem para cá, enche esse altar aqui, ó. Vamos orar, busca o Senhor, a palavra do Senhor fala que nós temos que buscar enquanto nós podemos achá-lo. Busque Ele, busque incansavelmente, pode vir, venha para cá, vamos orar em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caia em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Vamos colocar de pé. Sinta aí o abraço do Senhor. É o meu descanso. Sinta o Senhor te abraçando. Começa a falar com Ele. Em teus braços é Começa a falar para Ele assim: papai, eu nunca duvidei do Senhor, papai, em teus braços mas eu quero descansar em Ti. Eu quero entregar agora todos esses processos na Sua mão, pois a Sua mão é poderosa. É somente nos Teus braços, Pai. em teus braços. Você que está em casa, vai falando com o Senhor. Fala: papai, eu preciso recair em Teus braços, em nome de Jesus. Tira toda dúvida, Pai, tira toda incerteza, mas que eu possa descansar em Ti, papai. Que eu possa entender que eu preciso aquietar, que eu preciso ouvir a Tua palavra
soprar nos meus ouvidos e aquietar. Gera intimidade, Senhor. Que nós possamos ter intimidades contigo, Pai. Intimidades, Pai. Discernimento, sabedoria. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que cura, que liberta, que transforma. Palavra transformadora, Pai. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Fala: obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento diário. O alimento, Senhor. Obrigado pela tua presença, que o Senhor nunca tirou de nós. Obrigado, Senhor. Vai falando para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo é o teu nome. Nós te amamos. Nós te bendizemos. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor tem cuidado de cada detalhe em nossas vidas. Se fôssemos falar aqui tudo que o Senhor já fez, Pai, é tão pouco tempo que nós temos, pois o Senhor tem cuidado de nós enquanto dormimos. O Senhor tem nos dado alimento. O Senhor tem nos dado, Pai, em nome de Jesus, as vestes. O Senhor tem nos dado, Pai, casa. O Senhor tem nos dado, Pai, o conforto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual, que esse é o muito mais importante. E nós queremos, Pai, o Teu querer para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos, Pai. Nós precisamos, Pai, estar no centro da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo possa nos constranger, Senhor. Fala para o Senhor: me constrange, Senhor, me dá temor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que eu saia daqui da forma que eu entrei. Não deixe, Senhor, que o inimigo possa colocar em nossos corações, em nossas mentes, coisinhas que aquilo vai crescendo e aquilo vai transformando. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o agir do maligno sobre as nossas vidas, pois o Teu Espírito Santo é que nós precisamos para as nossas vidas. Fala: enche-me do Teu Espírito Santo, Pai. Enche-me, pois eu estando cheio, não vai haver espaço para que o inimigo tente entrar. Enche, Pai, enche cada um de nós, Pai. Cada um de nós, Senhor, temos as nossas lutas, nós temos as nossas tempestades, os nossos gigantes, que nós repreendemos em nome de Jesus, pois nós servimos o Senhor dos exércitos, e sabemos que quem está na frente é o Senhor. Não deixe que colocamos a cabeça no travesseiro, papai, sem falar contigo, e sem entregar esse dia nas Tuas mãos. E não deixe que nós nos levantemos e não agradecemos, que levantemos porque o Senhor fez isso, porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu vitória, a cada dia o Senhor tem dado. Oh Deus, sê com os nossos irmãos, Pai. Tira toda a ansiedade, tira, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor. Fala isso para o Senhor: tira tudo aquilo que nos afasta, tira todo o orgulho. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós declaramos aqui a nossa pequenez, nós declaramos aqui que não podemos dar um passo se o Senhor não for à frente. O Senhor é o tudo nas nossas vidas. O Senhor é tudo nas nossas vidas. O Senhor é o poder nas nossas vidas, Pai. E nós vamos, Pai, nós vamos em nome do Senhor Jesus, Pai. É em nome do Senhor Jesus, contra todos esses problemas, todas essas dificuldades, Senhor. E eu quero aproveitar, meu Pai, em nome de Jesus, e colocar diante do Senhor a vida, Pai, a vida dos nossos irmãos que estão precisando de uma cura, meu Pai. Em nome de Jesus, vai pensando já quem precisa de uma cura, vai colocando já o nome do Senhor. O Senhor tem curado, o Senhor tem feito milagres. O Senhor, Ele nunca nos deixou, Ele sempre nos surpreende. No culto passado do Meia Hora com Jesus, uma irmã veio me procurar e ela falou para mim assim: Rony, você lembra que eu disse para você que o câncer tinha voltado? Semana passada ela disse isso. Eu falei: eu lembro. Aí ela falou: e você lembra o que você me disse? Eu falei: não, eu não lembro o que eu te disse. Ela falou: você falou que era para mim descansar no Senhor, porque se Ele tinha me curado uma vez, Ele ia curar de novo. E ela falou: eu estou curada.
para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então, nós estamos aqui pedindo para o médico dos médicos. Eu vou pedir aqui pela vida do seu Francisco Aleixo Feitosa. Quero pedir também pela vida da Paula, da Cláudia. Quero pedir pela vida do Ocano, da Luzia. Quero pedir pela vida da Amabile. Quero pedir pela vida da Mariane. Quero pedir pela vida do Fernando, que é sobre drogas. Quero pedir pela vida do Marcelo, depressão. Quero pedir pela vida, vai falando aí os nomes, vai falando, vai declarando para o Senhor quem é que você precisa de uma cura. Eu quero pedir por nomes que pessoas me falam e muitas vezes eu esqueço, mas o Senhor já anotou, em nome de Jesus, Pai. Manda a tua palavra, Senhor, e serão curados os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Faz, Pai, em nome de Jesus o teu querer. Passa o teu bálsamo de cura, Pai, o teu bálsamo de cura, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está curando o Marcos, meu Pai. Nós cremos que o Senhor começou a boa obra e é fiel para completá-la na vida do Marcos, meu Pai. Obrigado, porque nós já estamos vendo a mão do Senhor. Nós estamos vendo, Senhor, a mão do Senhor na vida de muitos irmãos que tem pedido, Senhor, uma cura, Senhor. Pedimos agora que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, secar, Pai, todos os nódulos, Pai, secar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Pai, todo tumor, tudo aquilo, Pai, que possa querer se espalhar na vida, no corpo dos teus irmãos, dos teus filhos, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, também, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar a depressão. Cura, Pai, a depressão daqueles nossos irmãos que estão aqui, que estão em casa, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa trazer alegria na vida desses irmãos que estão com depressão, aonde quer que eles estejam agora, Pai, em nome de Jesus. Manda a tua palavra e que a sua alegria do teu Espírito Santo invada, Pai, o ser desses nossos irmãos, esses irmãos que tiveram livramento, meu Pai, que eles possam ser, Pai, em nome de Jesus, renovados, Pai. A Pâmela, Pai, eu estou pedindo pela vida da Pâmela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entra com providência na vida da Pâmela, meu Pai. Não deixe que ela venha desanimar, porque o Senhor é com ela. O Senhor move céus e terra ao favor da Pâmela, meu Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, a vida dos teus filhos que estão, Pai, em nome de Jesus, passando por essas lutas, Pai, essas lutas, Senhor. Mas fortalece cada um desses nomes, para que eles possam, Pai, para que eles possam descansar no Senhor e buscar alegria no Senhor, pois a alegria no Senhor é a nossa força, meu Pai. Em nome de Jesus, nós já vimos muitos irmãos serem curados, nós já vimos muitos milagres, e não será diferente, porque o Senhor ainda está no controle. O Senhor nunca deixou de estar no controle. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e nós tomamos posse, Pai, da cura, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, meu Pai, para a honra e glória do seu nome. Queremos dar muitos testemunhos aqui, Pai, dizendo que o Senhor é quem fez, a glória é do Senhor, o poder é do Senhor, a palavra é do Senhor. É o Senhor que fala se é o começo, é o Senhor que fala se é o fim. Não tem ninguém que possa determinar isso, a não ser o Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele aqui é digno, toda honra, toda glória, todo louvor. Aplauda o Senhor, porque Ele fez muitas coisas aqui hoje. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, amém? Toma posse da bênção, toma posse da palavra que foi ministrada, amém? Você que está em casa, toma posse em nome de Jesus, e testemunhe, gente. Eu quero desafiá-los, testemunhe, porque quando você testemunha, uma pessoa que está passando por aquilo, ela vai falar: se Ele curou ele, Ele vai me curar. Se Ele transformou aquele irmão, Ele vai me transformar. Sabe, tem um amigo meu que ele era da pesada, sabe, no passado, né? E ele foi convidado para ir uma certa vez numa igreja. E quando ele chegou, estava tendo lá um encontro de homens. Aí quando ele chegou assim, ele viu um outro amigo dele que era da pesada daquela época, só que ele era o diácono. O outro amigo que era da pesada era o diácono, pastor. Aí ele chegou assim e falou assim: você aqui? Ele falou: eu. Se Deus curou você, Ele pode me curar também. Se Ele te transformou, Ele pode me transformar também. Você entendeu? Então, testemunhe, porque às vezes a pessoa está passando por aquele momento tão difícil. Aí o irmão vem e conta uma bênção,
e aquilo serve para a glória do Senhor e serve para curar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando, eu vou estar passando para o pastor. Temos um recado, tá bom? Amanhã tem meia hora com Jesus. Quem quiser vir está convidado. E temos aí um franguinho, né? Frito, tá? Um franguinho frito. Semana passada eu dei o aviso aqui, eu chamei a atenção ali do pessoal. Falei, ó, vocês não ficam fazendo eu passar vergonha não, porque disse que tinha acabado, né? Aí agora dessa vez eles deixaram bem calibrado o negócio. Tá bem carregado lá, tá? Então se você quiser e puder, você pode ir lá encher a barriga, porque o Espírito está cheio. Em nome de Jesus. Pastor Rony, Val. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Espero que em nome de Jesus o Senhor tenha te tomado pela mão e tenha te tirado dessa caverna, tá bom, querido? Em nome de Jesus, nós cremos nisso, porque o nosso Deus é poderoso. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo agora encha o nosso coração, em nome de Jesus, e nos conduza na caminhada, porque os propósitos do Senhor ainda não se cumpriram na nossa vida. Deus abençoe, vai em paz, querido, em nome de Jesus. Problemas, mas até este dia
deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou.